Bom, eu vou falar em português, tentar falar devagar para ser compreendida o mais possível e pedir-vos desde já desculpa porque o meu espanhol não é perfeito e eu gostava muito de ser compreendida apesar disso. Bom, começo por agradecer o convite ao Miguel Areces para estarmos neste Incuna. A professora Fernanda Rolo não estará connosco, mas eu estou e vou tentar substituí-la da melhor forma possível. É com muito prazer que organizamos um webinar em junho passado com este mesmo título e que agora estamos a apresentar as conclusões nestas 23ª jornadas do Incuna sobre património alimentar e dizer-vos que o meu objetivo com a minha apresentação é tornar claras as ideias dos meus 5 colegas, 5, 6 colegas que participaram neste webinar. E, portanto, uma palavra de agradecimento também a eles, a professora doutora Helena Freitas, a engenheira Carmo Martins, a mestra Inês José, o mestre Leonardo Abuim Pires e o doutor Joaquim Vieira Rodrigues, que gentilmente estiveram connosco a discutir as questões do património alimentar em Portugal no último século. Procuramos cruzar, eu peço desculpa, que não é assim, é assim, exatamente, e também não é assim, peço desculpa, o que eu queria fazer era isto e isto. Procuramos cruzar a leitura destes 7 investigadores que têm origens diferentes, e este aspecto é muito importante, eu depois já explico mais à frente porquê, tentando seguir aquilo que o historiador português, que muitos de nós portugueses conhecem e provavelmente em Espanha e um pouco por toda a Europa conhecem, que é o professor Fernando Rosas, que diz: só a história pode salvar o futuro. E esta é a primeira ideia que vos queria passar, é que o nosso webinar procurou, a partir do território, um território que eu trago uma piada, uma brincadeira, uma caricatura que quero partilhar convosco, que está à vossa frente, que tem graves problemas de coesão territorial, este país, como é que através da leitura da biologia, da história, mas também da ecologia e da agronomia, como é que este património, seja ele o industrial, seja ele o natural, se relacionam e se tornam evidentes com esta dificuldade de coesão nacional. Apresentamos vários casos de estudo: a indústria conserveira, a indústria dos produtos hortofrutícolas, a indústria da refrigeração e da congelação, mas apresentamos também visões mais gerais sobre o abastecimento alimentar em Portugal, desde o primeiro pós-guerra até ao segundo pós-guerra, destacando figuras como o engenheiro José Ferreira Dias Júnior e o seu papel fundamental na industrialização do país, mas também, e porque mais uma vez a ideia é mostrar, ou a ideia foi discutir, afinal, que opções é que tomamos sobre este território e onde é que estamos e como é que podemos construir um futuro melhor, a ideia foi apresentar também desafios para a fruição deste património e para um desenvolvimento mais sustentado. Ora, começo pelo setor hortofrutícola e por um país, Portugal, com sabor. Na verdade, esta primeira expressão que vos trago aqui deveria ser uma expressão entre comilhas, entre aspas,
porque a nossa posição geográfica permite-nos ter este sabor extra nos produtos hortofrutícolas. E, portanto, o que apresentamos neste webinar foi um conjunto de iniciativas nacionais, a larga maioria delas operadas a partir de um Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional, e como é que o governo português, neste momento, aposta decisivamente neste setor para torná-lo altamente competitivo. Na verdade, o setor dos produtos hortofrutícolas ocupa um lugar de destaque em todo o Ministério da Agricultura, mas isso é uma realidade de hoje que nem sempre foi assim. E, portanto, se recuarmos aos anos 50, aos anos 60, aos anos 70 do século XX, vamos encontrar uma indústria hortofrutícola que não tinha toda esta elencagem, não tinha todas estas iniciativas, que era um setor que não estava protegido por uma estratégia internacional da União Europeia e, portanto, era um setor que nem sequer produzia para as necessidades básicas do país. Por outro lado, a modernização tecnológica neste setor, à semelhança do que aconteceu em muitos outros, e eu mais à frente falarei sobre isso, não aconteceu. Portanto, as fábricas de transformação de produtos hortofrutícolas, ao contrário do que hoje acontece, durante estas décadas 50, 60 e 70, não aconteceu. E por último, é bom não esquecer que estas décadas correspondem a uma ditadura, um sistema autoritário em Portugal, caracterizado por um protecionismo que ditava, que impunha um investimento em determinados setores, em determinadas regiões, e que criava, por isso, um mercado muito desigual e com algumas imperfeições. Uma outra ideia que vos queria deixar, além desta aprendizagem que foi feita para o setor hortofrutícola, uma outra ideia que vos queria transmitir e que foram uma das conclusões deste webinar, foi que Portugal, durante grande parte do século XX, é um país altamente dependente do mercado externo. Para que tenhamos assim uma ideia muito geral, há cerca de 40 anos atrás, tínhamos um crescimento do consumo alimentar na ordem dos 4,6% ao ano, face ao crescimento agrícola que não superava 1,5% ao ano. Isto dá-nos a ideia do quão a nossa dependência para o básico, que é a alimentação, o quão vulnerável nos tornava face ao mercado externo. Hoje as diferenças são bem menores, mas ainda assim bastante significativas, porque justamente a nossa industrialização ao longo do século XX é uma industrialização tardia, lenta, face à restante Europa. E ao longo desta manhã, em vários exemplos apresentados pelos meus colegas de painel, com quem sempre aprendo muito, muito obrigada pela partilha deste conhecimento, mostram justamente esta desigualdade destes nossos dois países. E mostro-vos, dou-vos alguns exemplos desta dificuldade de industrialização. Trago-vos dois exemplos, duas indústrias diferentes, uma de descasque de arroz e outra de moagem, cujo engenheiro José Ferreira Dias Júnior tanto criticou, disse que estas indústrias pequenas
limitadas no seu raio de ação, não eram boas para o desenvolvimento, para a sustentabilidade do crescimento do país. O engenheiro José Ferreira Dias, peço desculpa, o engenheiro José Ferreira Dias ocupa um lugar de destaque dentro do governo durante a segunda metade do século XX e vai lutar para que haja uma modernização no país, mas com uma visão de conjunto e não com coisas pontuais e quase, como ele dizia, amadoras. É bom também não esquecer uma outra ideia que vos queria colocar, é que em termos políticos, mesmo dentro da ditadura em Portugal, que vai ocupar grande parte do século XX, os ciclos de industrialização e a ação sobre como deveria ser o processo de industrialização do país não é de todo uma posição nem sempre consequente, nem sempre congruente, ou seja, há várias dificuldades, há várias iniciativas que acabam por não se tornar ou por não surtir o efeito desejado, que é diminuir a dependência de Portugal face ao mercado externo, como vos disse há pouco, modernizar o país ao nível tecnológico e assim torná-lo mais competitivo como desejado. Durante grande parte do século XX e sobretudo neste período em que José Ferreira Dias está no governo, portanto segunda metade do século XX, a modernização do setor agrícola goza de outros problemas, tem outras questões para resolver. Uma mão de obra barata e altamente desqualificada. 5 minutos, Susana. Ok. Então vou acelerar um pouco mais, peço desculpa. E alguma dificuldade em transmitir ou em transferir o conhecimento científico para dentro das fábricas. Bom, eu vou acelerar porque queria-vos falar de um problema de abastecimento nacional que remonta ao princípio do século XX e ao pós-Primeira Guerra Mundial. A fome é um traço comum a que nem a indústria das conservas, nem a indústria da refrigeração consegue dar resposta. Esta indústria conserveira da qual eu posso destacar, sobretudo a região sul do país, o Algarve, e o seu papel importantíssimo na economia em determinada altura, mas ainda assim insuficiente para resolver o abastecimento. E como só tenho 5 minutos, queria deixar-vos algumas ideias finais sobre este nosso território. Durante o último século, Portugal percorreu um longo caminho no que toca ao desenvolvimento tecnológico e científico empregado ao setor agrícola e agroindustrial. Durante este webinar, procuramos compreender como este território que hoje vos trago, neste mapa, ainda um pouco datado, já de 2018, mostra, procuramos compreender como é que os recursos naturais são colocados ao serviço da modernização do país, mas sobretudo ao serviço das necessidades básicas dos consumidores. Não perdemos de todo a ideia de que estamos inseridos na União Europeia e de que gozamos de uma política agrícola comum que nos chuta, que nos permite um grande desenvolvimento, como é o caso dos hortofrutícolas que vos apresentei, mas ainda assim há que refletir muito sobre este património que pontua, que caracteriza o território, que é um património material, e tentar material e imaterial, obviamente, e tentar compreender que herança é esta
que nos permite hoje ter um país mais coeso, mais sustentável e com uma perspectiva de crescimento e de um abastecimento mais eficiente e mais dependente dos seus próprios recursos. Muito obrigada pela vossa atenção. Convido-vos a participarem a partir do próximo mês num ciclo de seminários que vamos organizar na Universidade Nova de Lisboa a propósito deste tema, o património agroindustrial em Portugal, e que esta ideia nasceu justamente deste webinar. Muito obrigada. Muchas gracias, Susana. Desde luego que será un placer asistir a esas jornadas en Portugal, me parece que era en Lisboa, ¿no? Sí. Lisboa. Perfecto, pues muchas gracias.